Quando fala sobre a gestão, somente períodos que vivemos, como um gestor lidar com momentos de pressão? Na gestão, eu construo valor. Agora, se eu quiser preço, 199, eu tenho pressa de garantir todo mundo. Quem não vende valor é eternamente escravo do preço. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Serenamente. Quando os sonhos se tornam um projeto, constância, disciplina e saúde mental. Você vai aprender muito hoje nesse episódio, mas antes disso, já nos siga, curta, compartilha esse vídeo com aquela pessoa especial. E aí, Lu, conta pra gente quem é o nosso convidado hoje. Nosso convidado se chama Daniel Guzmão, querido amigo. Ele é formado em Educação Física e Administração. Ele tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV e está há mais de 25 anos como gestor no mercado de academias e empresas no segmento wellness. O Guzmão, ele é um querido, ele trabalha com percepção de marcas e valores, transforma vidas, transforma profissionais. É proprietário da DG Consultoria, professor universitário há 13 anos e tem pós-graduação nas áreas de gestão e negócios na FMU. Também é responsável pela disciplina de gestão nos cursos de certificação da Federação Paulista de Futsal. É palestrante, gente, ele é palestrante, é chique demais. Palestrante do CREF São Paulo e diretor de gestão e inovação da Associação Brasileira de Ginástica Laboral, ABGL. Guzmão, seja bem-vindo. Muito obrigado, que honra receber o convite de vocês. É sempre um prazer enorme poder falar de gestão, principalmente com vocês, que eu que falo, são duas queridas, todo esse time aqui, essa estrutura. Muito feliz para que a gente possa cada vez mais externar esse assunto, né? Porque tem muita gente que tem medo de gestão, né? Uhum. Eu falo, quando eu entro nas aulas para falar, eu falo principalmente, né, nas faculdades de educação física e aí em alguns cursos de fisioterapia, enfim, atendendo, como você disse, o público wellness. E quando você vai falar de gestão, as pessoas elas acham que eu vou entrar lá com uma calculadora financeira, uma HP12C, e que eu vou falar de letras do agronegócio, que eu vou falar de LCA, LCI, de debênture. Eu falei, calma, para. Menos. Acho que gestão a gente faz o dia todo dia, o tempo todo, né? Afinal, você faz a gestão do seu dia, a gestão da sua carreira, a gestão da sua casa, a gestão do trabalho que você executa, enfim. Mas as pessoas têm medo. Então, o gestão é uma coisa simples que está aí no nosso dia a dia e que a gente precisa mostrar que eu não posso falar que é fácil, mas é que faz parte do seu dia a dia. E o meu papel é encaixar as peças do quebra-cabeça. Simples, né? Mas isso é fundamental, Guzmão, porque a gente, como psicólogo, psiquiatra, o que a gente mais bate para os pacientes é organização e planejamento. Então, o paciente chega ali todo desestruturado, né, Cli? No consultório. Ai, doutora, eu tô aqui, tô com crise de ansiedade. A minha vida tá toda bagunçada, meu relacionamento. Pode olhar que essa pessoa está totalmente bagunçada, totalmente sem estrutura, sem gestão, sem organização, sem planilha. Aonde que você organiza a sua semana? Quais são os seus planos? E a pessoa fica assim, grilos. Na verdade, a busca da gestão da vida. E conta um pouquinho para nós, Guzmão, como que começou todo esse projeto de gestão e o que é uma gestão? Legal essa pergunta. Olha, eu estou no mercado desde 1998. E aí eu fiz faculdade de Educação Física e eu era professor de natação. Olha. Isso, tudo aqui na província Santana, numa academia pequena. Uhum. E eu percebia que ali eu estava com... Eu falo isso em palestras quando estou falando para professor de natação. Quando eu estava ali com uma criança, e ali a gente chama de aquário, né?
onde os pais esperam e assistem às aulas, os pais, em 1999, não era tão difundida a natação como é hoje, a natação para crianças, as atividades extracurriculares, enfim. Havia uma apreensão da mãe, ela ficava ali, olhando, já querendo pular, quebrar o vidro. E a gente com as crianças, enfim. Aí você tinha a professora que tinha o bebê e eu ficava com as crianças de 3 anos mais, tá, enfim. E eu percebia que ali, eu dando aula, não havia um roteiro, não havia um método, não havia um plano. Então eu poderia muito bem começar com um processo de flutuabilidade, depois de propulsão de pernas, estou sendo um pouco técnico aqui, ou eu poderia começar com um processo de respiração. Peraí, alguma coisa está errada. Né? Acho que tem que ter um método para isso. E aí eu comecei a desenhar um método. E eu fui questionar na época o coordenador. Eu falei, não existe um método? Ele falou, não, toca o teu aí. Eu falei, olha, toca o teu. Bom, vamos tocar. E eu acho que é um grande problema quando você fala em gestão, eu fico maluco da vida, quando você fala com algum proprietário de alguma empresa que fala, não, eu tenho uma pessoa aqui que está me ajudando nos negócios. Está te ajudando? Não, ele está administrando o teu negócio, ele está fazendo gestão. E aí eu comecei a perceber que, como é que pode uma área tão importante que é a natação para as crianças. Por quê? Vamos fugir um pouco do que é a criança aprender a girar o braço, a bater perna. É entender que nós moramos num país tropical e que nós estamos ensinando ali a sobrevivência. E o mais importante, eu estou com o bem mais precioso de uma família, que é o filho. Eu falei, então como é que pode a gente estar com algo tão precioso? Eu posso fazer o que eu quiser. Eu acho que as empresas, elas dão autonomia para que os seus colaboradores possam trabalhar, mas dentro de um norte, de um horizonte, de uma linha a se seguir. Então, deveria ali ter um método para que a gente pudesse explorar aí a minha característica, eu um pouco mais introvertido, o outro mais extrovertido, brincar mais, mas espera, vamos seguir isso. E aí, foi nisso. Então, em 1999, aí eu me formo em 2001, era estudante ainda. E aí eu me formo e falo, bom, peraí, alguma coisa precisa ser feita para que a gente preencha essas lacunas que estão... E aí eu comecei a perceber dentro das academias que em todas as áreas você não tinha plano, você não tinha método. Era musculação, era ginástica, enfim. Eu falei, não, uma coisa está errada aí. E aí em 2002 eu me formo, vou fazer uma pós-graduação nessa área, a área de natação, e aí tinha um pouquinho de administração. Eu falei, poxa, peraí, né? E aí eu saio dessa pós e vou fazer um MBA. Eu fui para a GV e eu era uma pipa no meio de um tornado. Ali. Era só eu, professor de educação física, no meio de advogados, de engenheiros, de médicos, de administradores, enfim. E aí eu comecei a compor um modelo de gestão para academia e para o meio do esporte, entendendo que aquilo ali era um pouquinho bagunçado. Quando eu saio do MBA, eu vou lá e levo um currículo na faculdade, onde após que eu fiz, eu falei, olha, eu queria falar sobre gestão para esses cursos de pós-graduação, porque eu percebo isso aqui e fui contratado. Que legal! E aí a gente começa a compor um processo, né? Principalmente explicando, respondendo a tua pergunta, o que é gestão? Né? Gestão é a gente pensar primariamente em planejamento, onde eu estou, onde eu quero chegar. Mas eu preciso de um caminho. E é isso, gestão é isso. Gestão é você perceber a realidade, entender que há uma adaptação, há um projeto futuro. Como é que eu vou me adaptar a tudo isso? Existem as ferramentas da administração. Se você pegar hoje, você tem os nossos pais da administração moderna, você tem lá o Philip Kotler do marketing, você tem Taylor, eu não vou entrar nessas questões tão técnicas assim, mas que eles te dão ferramentas que foram criadas lá em 1960, 1970, como o 5WH, você tem o Balanced Scorecard, você tem análise SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, que isso foi inventado há muito tempo atrás e que até hoje elas são muito importantes e tem muita gente que não usa. Nem conhece, nem sabe que existe. Quando eu estou dando aula, eu falo, olha, nós vamos falar de um assunto um pouquinho mais técnico, que é o Balanced Scorecard. Então, o que é essa ferramenta? É uma planilha em que você analisa qual que é o teu objetivo. Ok, qual é o teu objetivo? Por que você tem esse objetivo? Para você responder, porque você tem que ter um número. Porque o que não se mede não se gerencia. Essa é a frase que a gente fala em gestão. Como é que você... Só que, infelizmente, muita gente ainda gerencia sem números. Então, ele está gerenciando com achismo. E aí, tem muita gente que está gerenciando os seus indicadores. E aí, eles têm propriedade para falar. Quando você gerencia o que você acha.
e o que você acha não tem fundamento nenhum técnico. Enfim. Evidência nenhuma. Nenhuma. Vai em medicina, o que acha? Nada. Baseado em ciência. Eu acho. Não, isso é um grande problema. Então, você tem o objetivo, eu tenho o porquê, um número, e aí você tem quais as metas que você traça. E aí tem um artigo muito bacana que fala a ascensão e queda do planejamento estratégico, porque em qualquer bibliografia que você leia sobre planejamento estratégico, ele te determina que ele te orienta que você determine as suas metas para 3 anos. Poxa, isso curto prazo. É aí que entra. Tá. Porque o planejamento estratégico está lá, Balance Scorecard. Objetivo, o porquê, tá. Então, desse número aqui, eu quero diminuir, eu quero aumentar, sempre termina com R no infinitivo e tal, enfim. Você desenha a meta para o ano 1, ano 2, ano 3. Abaixo você tem quais são as suas iniciativas. Tá. Ok, só que aí eu pergunto para as pessoas, os negócios hoje eles estão numa velocidade exponencial, uma mudança absurda, que as coisas mudam de ano para ano, de semestre, de trimestre, de mês, às vezes semana. Como é que você vai desenhar uma meta para 3 anos? Então, tudo bem, você tem um projeto a longo prazo para 3 anos. Agora, desenhar uma meta é muito complicado. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se essa tecnologia que ela vai ser utilizada, você não sabe se a gente vai ter uma outra pandemia, você não sabe o que vai acontecer. Sim. E aí, dentro de planejamento estratégico, também tem futuro extraordinário e futuro anunciado. Nossa! Você tem uma série de coisas que, se você for ver, vamos voltar aqui ao tempo. 2014, nós tivemos a crise hídrica aqui em São Paulo. Não sei se vocês sabem. Lembro. Aí todo mundo fala, eu falo isso em aulas, né? Mas aquilo era um futuro extraordinário. Eu falei, aonde era um futuro extraordinário? Aquilo era mais do que anunciado. Porque a gente tem um problema de escassez de água absurdo. Sim. A gente tem os problemas de clima, enfim. E aí, todo mundo fala, porque não chove. Peraí, vocês estão contando com a chuva? A gente tem que contar com medidas dentro da sustentabilidade, dentro de tudo que os órgãos determinam para que a gente pudesse pensar nisso. E a água está acabando. Aí, mas graças a Deus agora voltou. A gente talvez de novo nós vamos passar por esse problema. Provavelmente. Aqui a Cantareira já está com esse problema. Quer dizer, é o futuro anunciado. Sim. Então, quando a gente fala em gestão, o futuro extraordinário, assim, a gente pensar... a gente está vivendo um momento de inflexão. O que é inflexão? O mercado, ele vinha para essa direção, virava à direita e você seguia, né? Hoje não. O mercado e as mudanças, a tecnologia, ele virou para a direita, subiu, deu um 360, um loop e voltou. E você tá assim, tentando acompanhar. E como é que você vai se adaptar a tudo isso? E aí é que você fala, bom, agora talvez apareçam algumas situações de futuro extraordinário. Será? Se existe tanta informação para a gente, tanta ferramenta que a gente possa se precaver, não vá, Vita. Tudo é anunciado. Basta quem está atrás do computador, quem está atrás da gestão de uma empresa, levantar e acompanhar o que está acontecendo no mercado, dentro da sua empresa, com os colaboradores, com os seus clientes, né? Tem uma ferramenta que a gente fala, né? Managing by walking around. Eu não gosto muito desses termos, né? O mindset, o collab, o meeting. Eu gosto muito do português, mas é uma frase que se fala no meio de gestão, que é você fazer gestão caminhando, analisando como é que está dentro da sua empresa. Tá. Tem muita gente... O que eu fazia lá o dia todo. Eu tinha uma parte do meu dia, eu fazia um planejamento para mim, bom, 30% eu preciso estar na operação analisando como é que está meu cliente, como é que está meu funcionário, como é que estão as estruturas, para eu entender, porque nem sei... E aí eu voltava para minha sala para tomar as decisões. Mas é ali que você analisa. E aí, o que acontece? A maioria dos gestores está preso a uma sala de um computador, achando que é ali que ele vai enxergar alguma coisa. Não, muito pelo contrário. É ali que ele vai tomar decisão. É quase como uma pesquisa de campo, né? Então, você saía da sua sala e ia enxergar como é que estava o mundo, dá uma pesquisada, observa, volta com os dados e você toma uma atitude. Você toma as decisões. Eu acho que a tomada de decisão por parte de quem está à frente de um negócio, ela é muito importante. É ali que você está definindo um norte para a sua empresa, um norte para o seu cliente, um norte para quem está trabalhando com você. O futuro da sua empresa está sendo decidido ali, né? Então, você tem que tomar muito cuidado. Agora, vai tomar decisão no achismo, sem evidência, sem...
É muito preocupante. Então, essa ideia... Olha, tá vendo? Vocês me fizeram uma pergunta e eu falei meia hora. Não, mas tá Só vai ótimo. sair daqui 10 Só da noite. aprendizado. Ótimo. Continua. Então, a gestão, ela vem nesse sentido de pensar onde eu estou, onde eu quero chegar, qual o caminho. O caminho, você tem milhões de ferramentas. E aí, o que você vai querer resolver, né? Hoje, a gente tem muitos problemas nas empresas e principalmente... mais uma vez, né? O que não se mede não se gerencia. E principalmente, o que os empresários mais medem? Lucratividade e faturamento. Isso é fato. Faltou dinheiro, acabou o dinheiro, tô sem dinheiro, tô quebrado, não sei o quê. Calma. Peraí. Existem outros indicadores que podem te dar informações muito mais valiosas e o resultado é melhorar isso aqui. Agora, não adianta você ficar martelando, porque eu quero dinheiro, o meu faturamento tá baixo, minha lucratividade tá ruim. Mas peraí, você não viu que o teu problema tá lá embaixo. Mas aí entra também, sei lá, aquilo, diferenciação entre preço e valor? Sim, olha, assim, preço, uma frase que eu falo que é muito bacana. Eu acho incrível essa frase. Eu guardei essa frase. Tudo que vale mais custa mais. Isso é fato. Né? Não adianta eu querer uma consulta com a doutora Clícia, passar por uma sessão com a Luciana e falar, olha, como... Tua consulta, hipoteticamente, estou falando de 800, 900 reais. Tua consulta, sua sessão está gerando em torno de 300, 400 reais. Poxa, não, é muito caro. Peraí, caro? Caro é o que não se entrega. Né? O que você me entrega? A sua formação, o seu conhecimento, a sua atenção e o propósito que você tem que é resolver o meu problema. Independente de quanto eu vou receber. Mas vale tanto. Então, o que vale mais, custa mais. Preço e valor. Preço, todo mundo tem. Agora, que público que eu vou atingir? Então, se eu estou preocupado com uma pessoa que só está me procurando por causa de preço, com certeza essa pessoa, ela não vai ter uma fidelidade, uma lealdade à sua marca, ao seu brand, aos seus serviços. Por quê? O próximo que aparecer com 10 reais a menos, ele vai embora. E não tem aderência, não tem nada. Nenhuma. Então, olha, eu estou passando na doutora Clícia e eu tenho lá, eu não quero nem saber é lógico, que aí, se a gente for puxar para o lado do marketing, o que o marketing estuda? Marketing estuda posicionamento de mercado, estuda comportamento do consumidor e ele entende o quê? Que as pessoas compram através de desejo ou uma necessidade, apoiadas numa demanda de compra. Obviamente que aí você tem a faixa que você vai atender as pessoas. Tem pessoas que não têm condição de pagar a tua consulta. Infelizmente, ele não é o teu público. E você não vai apostar nesse público. É triste, é ruim falar isso, mas eu estou... É simples. Nós estamos aqui no Alto de Santana, num bairro nobre. Qualquer negócio que chegue aqui hoje oferecendo mais do mesmo... Eu vou dar um exemplo aqui das academias. A academia que eu trabalhava, ela tinha uma faixa de 300, 400 reais. Na época, em 2012, éramos só nós. 2025, aqui no meio de 2025, a gente fez uma conta, tinham 7 academias concorrentes. Todas 199, 139, 149. Não houve, isso não é soberba. Não houve nenhum problema em relação a eu vou para lá, eu vou para cá. Não, porque o público está voltado, peraí, eu estou custeando os 300, 400 reais porque eu sei que lá tem entrega. E qual a entrega? Eu tenho bons aparelhos, eu tenho pessoas muito... me fugiu a palavra, muito simpáticas e muito técnicas, muito prestativas, tirou a palavra da minha boca, tinha fugido. Pessoas que querem me atender e querem resolver o meu problema. Uma empresa... Mas você vê que interessante, eu tô te cortando, mas não, assim, imagina. Quando a gente fala de uma empresa, ou de uma marca, ou de uma estrutura de sucesso, até tinha lido isso que eu vou achar depois. Quando eu tô falando de algo que tem valor, a outra pessoa te completa porque a gente está pensando a mesma coisa. Eu não preciso perder tempo explicando. Se eu não sei, o outro sabe a palavra. Né? Então as outras academias aqui são 199. O que a gente vai ouvir? Mas não é fulano, não é tal. É 199, mas não é tal. Assim, quem não vende valor é eternamente escravo do preço. Isso.
Porque se você não vende... E assim, uma das conversas que a gente tinha... Isso com alguns clientes, né? Poxa, Guzmão, o que você faz para agregar valor? Peraí, vamos pegar a tua campanha publicitária. Vamos abrir o Instagram, a página aqui da tua clínica, do teu consultório. Então, ali, o tempo inteiro você está falando, olha, aqui eu abro das 7 da manhã às 8 da noite. Ó, informação importante para o teu cliente. Aqui nós temos consultas com o especialista XYZ. Ok, informação muito importante para o teu cliente. Aqui nós temos estacionamento no local. Olha, que bacana, que legal. E aqui nós temos... Isso é um grande problema. E aqui você tem a promoção, fechando o pacote de 3, de 4, você leva a quinta, ok? Ao preço de 209, 309, ok. Nós estamos informando quais são as condições comerciais e quais os serviços que você presta. Ok, isso tudo está voltado ao preço. Agora, e o valor que você oferece? Aí o valor, vai lá, a doutora Clícia, ela vai gerar um conteúdo e falar, olha, nós viemos falar aqui sobre a importância da condução do burnout junto a um psiquiatra que tem propriedade para falar e diagnosticar, para saber. E aí, eu tô falando, agora me corrija, tá? Me deu uma bronca aqui em público. Muita gente fala, poxa, mas será que eu vou ter que tomar remédio? Não quero tomar remédio, o psiquiatra me indicou. Peraí. Eu vou hoje tirar essa mística do que é o medicamento indicado e controlado pelo psiquiatra, que é para você, faz parte do teu tratamento, e ninguém aqui está te chamando de louco. Desculpa, eu estava... Então, quer dizer, então você está agregando valor e tirando dúvidas das pessoas que têm uma audiência. Eu quero saber o que a doutora Cris está falando. Olha, e aqui nós estamos fechando um ecossistema com a Luciana Manesco, que ela é uma baita, uma psicóloga, que vai trabalhar todas as linhas com você para entender o que vem acontecendo. E aí você entra com o assunto que vocês já geram conteúdos maravilhosos. Enfim, isso é agregar valor. Mas somente levar os conteúdos para o Instagram? Não. Você tem diversas formas de agregar valor. E uma delas é, pelo amor de Deus, ninguém compra preço. Todo mundo, nós vivemos uma sociedade capitalista, que você troca serviço por dinheiro, dinheiro por serviço e ponto, acabou. Normal. Então, para que você vai perder o tempo da tua agência de marketing, o teu tempo para criar qualquer coisa, para falar que aqui é R$199,90? Até porque na área da medicina você nem pode fazer isso. Pode, né? Na área de advocacia você não pode, na área da saúde você também não pode. Não. Mas tem muita gente que faz isso. Fala, então, eu não estou agregando valor. Lógico que você não está. Você só está focado na tua condição comercial. Agregar valor é o que eu vou te entregar. Qual é o propósito que a minha profissão tem para ajudar a tua vida? Canso de falar isso quando eu estou falando para fisioterapeutas, né? Eu sou um louco por esportes, né? Pratico esportes, enfim, sou uma pessoa saudável e sou um consumidor de fisioterapia. E eu chego lá na clínica, a clínica ela está preocupada em fazer com que eu não tenha mais aquela lesão. Agora, se eu chegar lá, me machuquei, ele vai lá, faz qualquer coisinha, me toma um remédio e tal. Peraí, ele não está resolvendo meu problema, não há um propósito para isso. Eu quero te dar alta, eu quero fazer com que você não tenha mais esse problema. Então, a partir do momento que a gente pensar que as profissões têm propósito, que quando os seus pais vão lá na academia, eu estou levando saúde para eles, que eles tenham que eles sejam independentes quando forem muito mais velhos, para poder caminhar, para poder ir para uma praia, para poder passear e viajar, é isso. Eu não estou preocupado se ele vai fazer 3 de 15, 4 de 10 e quanto ele me paga no final do mês. A mesma coisa vocês. Sim. Né? Você não está preocupado se ele vai voltar no teu consultório. Não, você quer saber se o tratamento que você está conduzindo com ele está dando certo ou não, para que ele tenha uma vida saudável através de todas as questões psiquiátricas e psicológicas. É um propósito maior, né? Vai a questão da essência, Sim. propósito, né? Alma humana tocando alma humana, na verdade é isso, né? Infelizmente, ainda muitos negócios não pensam nisso. Que eu acho mais absurdo, assim, a gente está falando, nós estamos em outubro, né? Outubro rosa. Sim. E aí, todo mundo, eu passo lá do lado de casa, tem uma baita de uma mecânica e funilaria gigantesca, né? Não vou falar o nome aqui, porque são muito bons no que fazem. E aí, você passa... Eu estava conversando com a Lu aqui nos bastidores, no backstage, né? Que tem hora que você quer ser um pouco ignorante. Né? A gente quer saber menos.
E aí, eu falei, puta, eu não vou ser chato ao ponto assim, eu não vou fazer isso, né? Mas você passa lá na porta dessa gigante, tem lá um laço rosa. Pô, que legal. Você apoia a causa. Mas o que você está fazendo para a causa? Sim. Nada. Eu só coloquei um laço. Não sabe nem o que é. Não seria importante você falar, olha, nesse mês aqui nós estamos fazendo que 1% da renda gerada vai para institutos que cuidam de mulheres, que têm coisa. Você tem diversas estratégias que agregam valor ao teu negócio. Mas colocar lá um laço... Tá, então vamos medir, já que a gente está falando que não se mede, não se gerencia. Esse laço está trazendo mais cliente? Ah, não, eu só coloquei... Então, para cada ação, você precisa medir. Para que você fez aquilo? Tem que ter métrica. Não colocar. Tem que ter métrica, é isso. E propósito. Eu acho que se você... será que existe uma dor? Eu ia lá perguntar lá pro dono. Vem cá, por que serve? Eu não vou ser chato ao ponto. Mas será que não existiu uma dor? Deus o livre, né? Espero que não, mas que tenha tido... um caso na família e a pessoa se mobilizou e falou, peraí, agora eu vou ajudar pessoas através do meu negócio, então bateu o carro aqui 1%, vai para... E aí eu vou levar isso para as redes sociais, mas no cunho de ganhar mais dinheiro, não. Peraí, eu estou pensando em ajudar, assim como o Setembro Amarelo. Aí vocês podem falar com muita propriedade. O que os negócios fizeram para o tal Setembro Amarelo? A Cristo ficou amarelo, os relógios de São Paulo todos amarelos, mas o que foi feito, né? Quais são as ações para que a gente possa mobilizar toda essa campanha e conscientizar as pessoas a cuidar da sua saúde mental? E hoje em dia, dentro desse conceito, quer mais água? Vai se servindo aí. Eu tô falando muito aqui, não, mas já vai viu, se né, servindo, minha você produção? tá em casa. Já viu, né? Ainda é aplicado missão, visão e valores? Sim. Missão. O que é missão? Eu acho muito engraçado isso. Toda empresa tem a sua plaquinha lá. Missão. E o que é missão? Todo dia o empresário ele tem que passar, não só empresário, me corrigindo aqui, todos que trabalham para aquela organização têm que passar, olhar para a missão e se perguntar, eu estou seguindo a minha missão? Eu estou, de fato, nós estamos seguindo, quais são os indicadores que fazem com que eu meça se a minha missão está sendo alcançada? Eu tenho que ser congruente, né? Sim, e assim, missão, o que é que você faz? Qual é o propósito da minha empresa? Essa é a missão. Eu estou fazendo isso? Agora, se você só tem aquela plaquinha lá e ninguém segue... Mas aí há todo o lance e está toda a preocupação da liderança. Sim. O líder, ele é o grande... Ele é o catalisador, ele é a pessoa que faz com que as pessoas sigam aquela missão. Através do quê? De comunicação, de treinamento, de propósito e de cultura organizacional. Qual é a cultura daquela empresa? Olha, a cultura daquela empresa, eu só estou preocupado aqui com aquele... Eu quero resolver, faço um negocinho aqui, tirei a dor do meu cliente naquele fisioterapia e tchau, vai embora. Não, peraí. Nós estamos preocupados com que as pessoas tenham uma vida mais saudável, através de boas práticas que a gente conhece, mas que a gente dê alta para o paciente, que ele volte com outro problema, mas com esse não mais. Isso está escrito lá na missão. E se a gente desenha uma missão para o consultório da psiquiatria, para o consultório de psicologia, a gente desenha uma missão. Qual que é o papel dessa empresa? A gente vai desenhar. Ok. Qual é a visão? Visão é futuro. Aonde eu quero chegar? E esse aonde eu quero chegar é uma pergunta muito delicada hoje, nos dias de hoje, né? Porque você tem tanta, como eu falei aqui anteriormente, tantas mudanças. A gente está vivendo um momento de inflexão, as coisas mudam de dia para dia. Onde eu quero chegar? Como é que eu vou chegar? Eu não sei como é que as coisas vão estar daqui 2 anos, daqui 1 ano. E é por isso que tem aquela crítica da ascensão e queda do planejamento estratégico, que é o artigo que eu estava falando. Então, quais são os indicadores que medem se eu estou a consecução da minha visão? Então, você tem que ter um número para saber se você está alcançando. Tá, e qual é
a minha visão. Olha, a minha visão vamos falar em expansão, e eu estou falando em expansão física mesmo. A minha missão é aumentar a quantidade de clínicas que eu tenho, ou aumentar, eu tenho um consultório da Tutora Clícia e eu quero agora atender e ser um centro de saúde, onde eu tenho uma gineco, onde eu tenho uma psiquiatra, onde eu tenho um psicólogo, onde eu tenho um centro multidisciplinar. Para isso, nós vamos... Aí você tem indicadores, você tem as iniciativas para saber se você está na consecução da sua visão. Ok. E valores? Os valores são de suma importância para que as pessoas possam seguir a tal cultura organizacional da empresa. Sem valores, né? Quais são os valores de uma empresa? Olha, aqui tem regras que estão em contrato, que nós estamos falando aqui no backstage, direitos e deveres. São os valores aqui. O cliente, acima de tudo, se você pegar... É muito engraçado, se você pegar os valores, os princípios, né? Tem algumas bibliografias que chamam princípios, né? Se você pegar os da TAM, assim, tem um escrito lá, nada se cria, tudo se copia. Né? Nossa Senhora! Você tem cada um que é, enfim. Mas é muito importante que você desenhe valores. Se você tem uma empresa que está se formando e você tem um time de confiança, é muito importante que você traga a todos para que todos construam esse valor junto com você. Tem uma ferramenta que eu acabei especializando agora, chama OKR, Objective Key Results. São os números chave para o teu negócio. E esses OKRs, eles determinam que você crie uma série de estratégias para a sua empresa. Uma delas são os indicadores. Okay. Ele tem um nuance muito de gestão de pessoas, o OKR, por quê? Vou fazer uma pergunta a vocês. Se eu sou o chefe, e eu falo muito isso, né? O chefe e o líder, né? Tem uma grande diferença, né? Do chefe e do líder. Eu sou o chefe, e eu chego e falo, Lu, doutora Clícia, olha só, aqui tá... Então, tá essa linha aqui de trabalho para seguir, e esse aqui nós vamos alcançar esse indicador aqui, tá joia? A partir de hoje funciona assim. Vocês dois vão falar, ok, eu vou fazer. Se der errado, é problema de quem? Do chefe. Não é meu. Ele mandou, eu vou fazer. Né? Olha, meninas, vem cá, eu preciso de uma ajuda de vocês. Será que vocês podem me ajudar a construir tudo isso? O que vocês acham? Super diferente errado, de todo mundo. A responsabilidade de todo mundo. Mas isso é um líder, né? É isso. As pessoas não pensam nisso, né? Então, eu acho que quando você tem uma empresa consolidada, muitos anos, você tem um líder que seja a pessoa que vai informar quais são esses valores e vai treiná-las para isso. Você vai informar, você vai analisar como é que eles estão seguindo esses valores. Ok. Eu acho que tudo isso é comunicação. Agora, você tem uma série de empresas que falam, valor... Não, o valor é R$39,90. Não, calma, não tem nada a ver. Enfim, então as pessoas não sabem, porque não tem uma cabeça pensante ali para explicar. E assim, o valor, ela é tão importante porque a cultura que ela é seguida há anos, né? Eu estava agora na Berrine, né? Eu estava com um grande amigo meu lá, que ele é um baita de um produtor de conteúdos, ele cria conteúdos para a área de cinema, assim, um cara que legal. Muito bacana, ele atende ao Warner, tá? Que legal. E ele atendeu uma grande empresa, maior do Brasil, também não vou falar o nome assim, que é a maior do Brasil na área de cosméticos, na área de, vocês já devem saber, enfim. O CEO pede para que contrata eles para que eles grave lá um vídeo, cria um baita de um conteúdo. E o CEO falando da grande importância que é o colaborador estar ali executando um bom trabalho, da grande importância que vai ter um evento e o que ele espera das pessoas nesse evento. Eu espero que vocês estejam muito à vontade, enfim. Ele está comunicando, ele está presente, ele está junto ao... Por mais que você tenha lá 10 mil funcionários, você tem os regionais, você tem os diretores, você tem os líderes, mas há uma linha de pensamento e que está todo mundo falando, peraí. E essa linha ela vai disseminando. Você tem lá o CEO, aí você vai dos diretores, os supervisores, os coordenadores, e pronto. E aí todo mundo está com aquela ideia fixa na cabeça, que são os valores. As coisas andam muito melhores. Porque aí você tem indicadores para seguir. E quais? Aí você tem milhões de indicadores, estou falando muito sobre isso, que
também vem através de missão, visão e valores que as pessoas estão seguindo. Será que está dando certo? Será que eu faço isso? Será que eu vou alcançar essa minha visão? Através dos meus valores, através dos meus princípios. Por exemplo, Guzmão, uma pessoa que quer iniciar nesse mundo, né, do empreendedorismo, da gestão, se você tivesse que pontuar 3 pilares fundamentais para quem está no início desse desenvolvimento, o que ele deve ter ou deve buscar? Em 2009, talvez, eu não sei se eu estou dando o dado exato aqui, mas faz um bom tempo. Inclusive, eu abri ontem o The Global Report, né? É o GEM, chama Global Entrepreneurship Monitor, que esse é um órgão que monitora a quantidade de empreendedores espalhados pelo mundo. Em 2009, nós tínhamos o Brasil na primeira colocação, na quantidade de empreendedores. Caramba! Mas vocês vão se assustar. Primeiro lugar. Só que existem 2 tipos de empreendedores. O por necessidade e o por oportunidade. Tá. Por necessidade, nós éramos primeiro. Olha. Sabe, primeiro. Por oportunidade, a gente estava perdendo até para Venezuela. Nossa! Por quê? E aí, respondendo a tua pergunta. As pessoas, elas perdiam emprego. Entrou um dinheiro de rescisão. Vou abrir uma paleteria. 2009, 2008, era a paleteria época. É uma loucura, né? Era. O que aconteceu com as paletas? Faliu tudo. Virou uma geladeira na picanharia do Gaúcho. É né? verdade. Por quê? Porque não fizeram análise de mercado. Não estudaram o mercado. E aí, quando a tua pergunta é muito importante, porque faça um estudo do mercado, viabilidade econômica, plano de negócios, planejamento. E se você sabe conduzir esse negócio? Viabilidade econômica. Eu não vou falar de política, muito pelo contrário, mas na pandemia, nós chegamos na menor taxa Selic da história do Brasil. Nós chegamos a 2%. Que legal. Logo, quem tinha dinheiro no banco estava frito, porque não rendia absolutamente nada. O que aconteceu? Você começa a perceber diversas propagandas na televisão de agências, de corretoras, né? Orama, Ágora, enfim, querendo falar, me traz o teu dinheiro aqui, que o banco tá te pagando nada, eu tô te pagando um pouquinho mais. E aí começa essa migração. Ok. Aquele momento, por mais que fosse pandemia, era um momento que fala, bom, peraí, se eu for para pegar empréstimo no banco, é um bom momento. Agora, nós estamos falando de 2025. Há uma guerra entre Banco Central, governo, da taxa Selic. Nós estamos falando de uma taxa Selic de 15% ao ano. Então, logo entenda que qualquer dinheiro que você colocar no banco vai te render um bom dinheiro. Mas se você pegar um empréstimo, tá lascado. Você tá ferrado. As pessoas, elas não pensam nisso. Eu vi uma linha de crédito aqui, eu peguei 10 mil aqui, no final ele está pagando 40 mil. Mas aí você acha que tem uma ligação entre preço e pressa? Sim. Né? Porque valor eu tenho um caminho, eu consigo construir um processo, uma organização, a gestão. Na gestão eu construo valor. Agora, se eu quiser preço, 199... eu tenho pressa de garantir todo mundo. Assim, se a gente for falar aqui o modelo 199, 139, para qualquer... O negócio low cost, ele começa com as linhas aéreas Gol aqui no Brasil, né? Elas começam... Quem traz esse modelo de negócio para o Brasil foi a Gol. E aí tudo hoje passa a ser low cost. Você tem uma série de negócios hoje que é baixo custo. Logo, eu posso cobrar um preço mais baixo, porque eu tenho um custo menor. Sim. As pessoas têm pressa para isso, mas o que acontece? Vou voltar aqui no mercado de academias. Em 2012, chega a primeira academia low cost no Brasil. Amarelinha. Amarelinha, O que nós havíamos... Uma brincadeira aqui, mas o que você via de empresários querendo fazer besteiras, se jogar da ponte, falar, pô, meu Deus, chegou uma academia do lado da minha casa que custa hoje 99 e a minha custava 200, eu vou baixar o preço. Você está fazendo uma grande besteira, porque o teu negócio não foi pronto, você não consegue baixar o preço, porque o teu custo é alto, porque ele não foi elaborado para você cobrar
pouco, porque o teu custo é alto. Esses negócios, eles foram elaborados para cobrar pouco, por quê? Porque eles têm custo, eles foram montados dessa forma, que é um bom negócio também. Mas saiba que público que você vai atender. É isso? Nicho, Eu lembro, né? eu estava outro dia em sessão com paciente. Eu acho que eu vou fazer academia na X, na Amarelinha. Eu cheguei pro paciente e falei assim, qual é o seu celular? Qual é o seu celular? 17 Pro. Você tem tranquilidade de eu treino numa academia que é 400 e poucos reais, tá? Nossa, quanto? Tá bom. O meu celular eu deixo aqui e eu posso treinar a academia inteira, esquecer ele no aparelho, que eu sei que no final eu vou lá e o celular tá ali. Isso é valor. Ele vai estar ali, né? Isso se alguém não dá pela academia, Lu, o seu celular tá aí. O seu 17, você consegue deixar ali e ir até o bebedouro? E a gente não está generalizando que nesses negócios, mas é um grande risco. Claro! É Claro! E esse é o teu público. Você tem que escolher também onde você vai se colocar. Então, a partir do momento que você vai elaborar um negócio que seja de baixo custo, eu consigo cobrar menos. Agora, a partir do momento que você não cobra esse valor, porque o teu negócio já é inchado, o teu negócio o teu modelo de negócio, ele é de uma linha antiga, ele não é dessas novas. Como é que você vai fazer? Você vai baixar custo? Você vai baixar preço? O que vai acontecer? Você não vai fechar as contas no final do mês. Você tinha lá 1.000 clientes e no final do mês você tem lá 200 mil reais de faturamento com 20 de lucratividade. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai baixar o preço e você continua com a mesma quantidade de clientes, mas a conta não para de chegar, o boleto não para de chegar, as contas estão aumentando, você tem os reajustes, você não fecha a conta, mais um aninho você fecha as portas. Falando das preocupações, o que ele precisa fazer para empreender, primeira coisa, planejamento, viabilidade e analisar a questão econômica. Um professor meu de economia, ele dizia o seguinte, o caderno mais... Isso eu tô falando velhinho, ancião, né? Eu me mexo muito, eu não sei se sai aqui meu áudio, viu, Bia? Não tem problema, né? Enfim, tomando bronca. Qualquer coisa ela te dá uma bronca, tranquilo. O meu professor, ele falava, o caderno mais importante para você ler todos os dias é o de economia. Olha... É a economia que baliza tudo na tua vida. Quais são as tomadas de decisão para o teu negócio, para a tua vida, para a escola do seu filho, enfim, tudo isso você vai tomar. Agora, tem a questão do valor. Peraí, eu vou colocar o meu filho numa escola um pouquinho mais barata, mas peraí, eu estou economizando, estou numa situação um pouquinho mais difícil. Tá? Aí a necessidade, o desejo, né? Agora tem a questão da necessidade em valor. Peraí, eu vou colocar o meu filho numa escola um pouquinho mais barata, mas eu vou ter que atravessar a cidade. Eu estou demorando mais tempo, eu estou perdendo tempo para chegar no meu trabalho, eu estou gastando mais gasolina, eu estou passando um baita distrato sem fila dupla. O que está valendo a pena aí? Não tem valor algum nisso aí. Você só está preocupado com o preço, você não está preocupado com o valor, você não está preocupado... E aí... você não está tendo a entrega, né? Então, muito do que a gente fala de... Voltando aqui, você me pergunta uma coisa, eu falo outra. Não, mas... Aqui. A questão de preço e valor tem tudo a ver com a entrega. Então, independente do valor, independente do preço que eu pague, do preço que eu receba, eu tenho que estar disposto a entregar o serviço. Qual a expectativa que você tem através do meu serviço? Eu tenho que saber que eu vou na doutora Clícia e eu vou ter o meu... Enfim, o propósito que ele está falando. Mas voltando ao seu planejamento, viabilidade de negócios e plano de negócios. E aí, o Brasil ele estava em primeiro lugar na necessidade, por quê? Ela se vê num momento de desespero, num momento de fala, não aguento mais, vou chutar o balde, eu não quero mais responder para chefe, vou abrir um negócio. Você vai abrir o quê? Eu vou abrir uma adega. Eu tô falando isso que é verdade. Falando com amigos meus, colegas, eu vou abrir uma adega. Eu tô falando há 3, 4 meses atrás. E se eu tivesse aberto uma adega? Nossa! Imagina. É verdade. E se ele tivesse mandado todo o espaço? Você tava quebrado. Tava quebrado. Porque se você vai na Zuquinha aqui, tem um monte de adega, né? Quem que vai comprar na adega hoje? Mas quebrou. Acho que vai morrer. Acabou. Mas então, mas era um futuro anunciado. É futuro anunciado. Por quê? Eu não bebo. Mas se você for lá no mercado, uma garrafa de uísque deve custar 200, 250 reais. Eu não sei o preço. Mas você está cobrando 80,
alguma coisa tá errada. É lógico. Aí entra em preço e valor. Quem é que tá comprando a garrafa de 80? O cara que toma uísque não tá comprando. Não. Quem tá comprando é o cara que quer balada, quer festa, quer fazer churrascão pros amigos e tal, e tá enfiando metanol no pessoal. Vou fazer uma brincadeira, Deus o livre, Mas desculpe. Mas é um grande problema. Sim. Porque pra cobrar R$80, ele pagou 50, 60. Exato. Sacrificou na qualidade, né? Na origem, né? Não é possível, né? É a mesma coisa. Eu tenho eu vou dar consultoria para uma empresa, vou dar um treinamento, e isso foi verdade, né? Eu dei aula para uma turma, e não foi turma de educação física, eu não recordo qual era a formação do pessoal, qual era o curso, enfim. E aí o pessoal, acabei falando do meu trabalho, da consultoria, dos treinamentos, as palestras e tal. E um aluno me manda uma mensagem, um e-mail, né? Professor, olha, gostei muito do seu trabalho e tal. Seria importante você apresentar um projeto para a gente? Falar, apresento e tal. Olha, a gente tem tantos funcionários, é uma empresa desse tamanho, assim, legal, tá, joia. Olha, vamos conversar, tal. Olha, aí eu respondo o e-mail, ele me responde, olha, mas a nossa ideia é o seguinte, você vai vir aqui dar uma palestra para 500 pessoas, sei lá. E aí, dessas 500, se quiser comprar o seu serviço, legal. Aí você ganha, eu ganho também. Eu falei, peraí, eu não estou entendendo. Você está querendo negociar o meu serviço? Aí eu expliquei, olha, eu atuo com palestras já tem 13 anos, já na época acho que 11 anos, enfim. Eu estudei isso e aquilo, fiz o curso de oratória para isso, fiz isso. Agora, se você quiser qualquer um que chegue lá e leia o slide, fique contando histórias que eu estou lendo aqui, tudo bem, vale você pagar lá R$100 ou vale esse formato. Agora, desse formato, não. Há um valor que eu vou te entregar. Eu vou treinar os seus funcionários através de uma condição comercial. Não tinha cabimento, né? Claro, você falou, vem aqui, se eles compram o quê? Eu não tenho os infoprodutos, né? Eu não tenho como vender os infoprodutos para eles. Eu acho que isso é um papel da empresa e levar conhecimento. E a gente fala isso, né? Quanto você tem de capital intelectual lá na sua empresa, né? Quanto vale o capital intelectual? E se eu puder estar investindo nisso para que as pessoas tenham mais conhecimento, eu falo muito isso, né? Na empresa você tem 2 tipos de clientes. O cliente interno, que é o que presta os serviços. E eu tenho que tratar ele como cliente. E o externo, que compra os meus serviços. Logo, se eu trato bem o cliente interno, o reflexo do cliente interno é tratar o cliente externo. É tratar bem, é entregar. Agora, se eu só dou porrada, não invisto, não faço nada, é um reflexo, ele vai tratar vocês da mesma forma. Né? Você me perguntou um negócio, eu dei a volta no planeta. Falo demais, né, doutor? Não. Muita coisa, né, Lu? Muita coisa aqui. E por exemplo, uma questão, né? Quando fala sobre a gestão, somente períodos que vivemos, como um gestor lidar com momentos de pressão, né? Com ele conseguir lidar, ele com o time, a questão da comunicação, né? De situações difíceis, de pressão, metas, né? Que tem muito em empresas. Como gerenciar todo esse balaio aí? Olha, meta é um negócio que você tem que colocar na cabeça do empresário que elas têm que ser alcançáveis e não inalcançáveis. E o que eu vejo de gestores colocar a meta, você tem para você montar uma meta... Principalmente eu tenho muito paciente bancário, né? Então, nesse universo, são metas aí inatingíveis, né? Desumanas, na verdade. Inatingíveis. E é uma pressão absurda para que eles atinjam. E assim, humanamente é impossível atingir aquilo ali. Agora, para que você elabore uma meta, você não pega hoje e fala, bom, vou falar de um indicador, tá bom, de lucratividade aqui, de vendas. O mais básico que tem. Bom, então, olha, o ano passado, em outubro do ano passado, nós vendemos R$100 mil em produtos que a gente tem aqui na prateleira. Tá. Então, analisando a inflação, a taxa Selic, essas coisas, nós vamos montar a meta com 15% a mais, tá bom? Então, logo 115 mil, tá joia. Ok. Tem que haver essa análise horizontal. Você tem que a análise vertical, desculpa. O que aconteceu? Você mapeou o que aconteceu lá no passado para montar essa meta? Não. Os caras... Banco não erra dessa forma, mas o banco erra nesse negócio de inatingível. Agora, em pequenos negócios, os caras saem montando qualquer meta. Numa questão que é inatingível. Botam no achismo lá no começo, né? E vai.
Aí o que acontece? As pessoas não vão conseguir. E aí, a partir do momento que fala, não vou conseguir, não vou mais correr atrás. Aí já larga. Aí chega lá o gestor e fala, pô, assim, eu já participei de muito. Não sei se vocês viram, tem um vídeo muito engraçado e foi verdade. Acho que foi na China. Que o gestor batia nos funcionários. Não acredito, eu não vi. Batia nos funcionários que não atingiam as metas. É verdade. Enfim, aqui no Brasil só falta bater. Porque, bate de outro jeito. Porque a falta de entendimento de gestor faz com que ele imponha a cultura do medo. Impor a cultura do medo, eu só estou mandando cliente para vocês. Porque as pessoas, de fato, vão ficar estremecidas, vão chegar em casa totalmente abaladas. Aí vocês podem explicar com muito mais propriedade do que eu. Por conta de um problema dentro da empresa que é inalcançável, é inatingível. E o gestor, ele não está preocupado se você tem problemas externos, se ele não sabe nem o porquê que aquela meta foi atingida, mas ele está lá dando dificuldade, tem que bater, tem que fazer, tem que acontecer. E aí, o que é mais importante? Vai elaborar meta? Qual é a cultura da empresa em elaborar metas? É sempre a inflação? Qual que é um indicador válido? Qual que é um número que você pode... Quais são os índices que você vai analisar para elaborar a tua meta? Ok. As pessoas já sabem disso. Então, ela fala, bom, esse mês eu vendi 1 milhão... Eu sei que o ano que vem a minha meta vai estar um pouco mais agressiva, mas não é um absurdo, é dentro dos parâmetros. E uma taxa Selic, seja esse indexador que você vai querer utilizar, não vai chegar a 30% para aumentar 30%, você não vai fazer isso. E como é que está a economia? Né? E é só você analisar como é que está a PIB, como é que está a questão comercial. Ontem eu estava assistindo o César Tralli falar lá, questão de serviços. Ela praticamente empatou, ela não teve crescimento e nem teve, e não teve déficit. Então, peraí, como é que eu estou querendo, se o mercado ele não teve crescimento, como é que eu estou querendo que aumente 20%, 30%? Se o mercado não está comprando, ninguém está consumindo esses serviços. Então, fica bem difícil isso. E aí, eu acho que o grande cenário se existe cultura para isso, existe um projeto de comunicação para eu apresentar as metas, e obviamente que é uma utopia eu falar assim, olha, o gestor não vai chegar, o que vocês acharam da meta? Ninguém faz isso, mas é importante uma conversa. Olha, a meta esse ano foi elaborada de acordo com esse indexador, em virtude disso, nós confiamos muito em vocês. Esse ano nós vamos trazer aqui 2 pessoas que falam, a doutora Cris e a doutora Luciana, para falar sobre questões emocionais e como atingir as metas e como se comportar numa situação de extrema tensão e clima. Então, nós estamos aqui para ajudar no subponto. Eu acho que é você fornecer ferramentas para que as pessoas fiquem mais tranquilas, mas que não fujam da responsabilidade delas. Eu falo muito isso, né? Não adianta eu fazer para você, não. Eu vou te dar todas as ferramentas para você. Eu vou dar a bola para você. Eu tenho certeza que e vai aí, driblar, dentro das ferramentas que você entrega ali para o funcionário, como é que fica a questão da NR1 como uma ferramenta até para endomarketing, enfim, e construção, a pessoa vestir a camisa ali? Quando você fala em NR1, é a questão da saúde mental e toda essa preocupação. Também um entregável pro funcionário? Olha, NR1? Era para entrar ela para entrar já em maio desse ano e foi prorrogada e agora é só maio do ano que vem, né? Mais um ano. Eu sei porque eu conversei com uma pessoa que estava totalmente... ela que ajudou a elaborar tudo isso aí e tal. Eu acho que vocês com certeza vão pegar casos desses. Vão ter empresas que vão seguir a risca e que vão fazer um baita trabalho de acordo com isso. E vão ter algumas que só vão colocar na parede, aqui, entendeu? E vão seguir qualquer procedimento, qualquer processo que tem ali, qualquer protocolo e deixa lá. E às vezes o funcionário nem sabe disso. Ele nem sabe, ele não é nem detector dessa informação. Qual seria o papel? Né? Grandes corporações, você vai ter o DH, que é Desenvolvimento Humano, ou RH, Recursos Humanos, que vai informar isso para os clientes e eles também vão saber quais são os cuidados com a saúde mental do trabalhador. Agora, algumas outras... não vão. Mas seria muito importante, quando você fala em endomarketing, muito importante falar, peraí, eu trabalho numa corporação que se preocupa com a minha saúde mental, que tem protocolos para que eu possa seguir adiante fazendo meu trabalho com tranquilidade. E se eu der uma vacilada, tem protocolos que vão me ajudar.
E ter a tranquilidade que o profissional da saúde, ele tá lá não para ser um cagueta do problema do funcionário para a direção, porque eu recebo muita queixa assim, a Clícia também. Eu não quero falar com o psiquiatra, com o psicólogo da empresa, né? Normalmente banco tem muito vínculo com o Sírio, né? Fala assim, eu não quero ir lá com o médico da empresa, porque ele vai ouvir que eu não tô bem e vai falar pra gestão. Vai falar pra gestão, gestão, sigilo médico, né? Isso é um problema, né? Isso é um problema. Então, aí, mas eu acho que aí entra a figura do líder, né? Sim. Porque eu acho que o líder, você tem diversos tipos de liderança. Uma das lideranças, né, as mais básicas, você tem a autocrática, né, que é o eu muito antes do nós. Você tem a democrática, que é um nós, enfim. Você tem a primal, que é um grande problema. Isso eu estou falando agora da área de vocês. Né? Mas tem a liderança primal, que pensa muito com o coração e tem muita dificuldade para tomar decisões, tem muita dificuldade para de acordo com a razão. Poxa, sabe o que é, Lu? Você deu uma vacilada aqui, mas olha, vem aqui, a gente resolve. Não, olha, Luciana, houve um problema, nós precisamos conversar, teve essa falha aqui, o que a gente pode fazer? Então, há uma grande dificuldade em líder não, esse é o chefe em ter essa conversa com o teu time. Aí você tem a liderança conectiva, que é o cara que conecta o seu time a novas tecnologias, quer que todos apareçam, enfim, você tem a contemporânea que tem essa mesma linha e tal. Eu acho que entra o papel do líder em falar, eu acho que, desculpa que eu vou falar aqui, mas há uma falácia, né? Quando ele fala, que é uma grande família. Não. Isso é uma grande mentira. Se é uma grande família, a gente já começa com um fight aí, porque família briga em grupo, briga. E você aceita quando eu falo alto, você aceita quando família. Agora não, você for falar um pouquinho mais da família, né? Então, é uma grande mentira, eu acho que é isso. Então, eu acho que há um grande papel de eu confiar no líder, né? E eu saber que tem um líder lá, não tem um chefe, para falar: ô José, o Guzmão, eu não tô tão legal, você acha que é interessante, você acha que é conversar? E aí tem muita gente que brinca, né? E você falou, isso é uma verdade, né? Pô, eu vou falar, quem tá do lado é a do RH ali, ouvindo, passou, agora chama ela, manda embora. Não, acho que você tem que ter a confiança no líder para que ele fale, olha, vá, procure, nós vamos te ajudar, é isso, aquilo. Eu vou fazer o meu máximo para poder saber onde eu posso te ajudar, quais são os caminhos, mas ele confiar. O grande problema hoje da evasão das empresas, de grandes talentos, é porque você não tem uma liderança presente, você tem uma liderança uma pessoa que você confie para poder me apoiar. Você tem grandes líderes hoje que tem muito... Chefes, você tem os chefes hoje que têm medo de pessoas que são melhores do que ele. Você tem chefes hoje, mas isso muitos casos eu já vi. Eu vou ter que demitir a Luciana. Olha, Luciana, tudo bem? Olha, eu vim, infelizmente, fazer essa demissão, mas não fui eu, tá? É ordem lá de cima. Ele está enterrando, ele acabou de enterrar o cargo dele, o papel dele, porque a descredibilidade vem junto. Sim. Você vai falar, peraí, eu fui demitido por quem? Não é por você, Guzmão, é pelo João? Então eu vou lá falar com ele. Vou lá falar com ele. Às vezes o João nem sabe. Isso é um grande problema. Então, a partir do momento que você tem essas pessoas na linha de frente, a gente tem um grande risco das pessoas irem embora. Você tem hoje, a gente estava falando aqui no começo, né, do problema latente das empresas, que as pessoas hoje, o alto turnover de pessoas hoje. E aí você tem pessoas hoje que vão embora por uma condição financeira, hoje vão pessoas, uma série de fatores, né? Mas muitos dos casos estão indo embora por falta de gestão e liderança. Pô, peraí, é uma pressão do que você falou, uma pressão absurda. E eu acho que pressão existe nas empresas, o que não existe é a tensão. Né? Essa tensão colocada em mim para que eu alcance os objetivos. E aí você tem família para criar, você tem comida para colocar na mesa, você tem uma série de coisas. Meu marido está desempregado e eu estou com esse medo. Você vai trabalhar com medo, e aí é com vocês, né? Aí chega burnout, seja uma série de coisas. Como é que você vai conduzir isso? O líder conduz tudo isso. E o líder não faz sozinho. O líder tem autonomia. E a autonomia, ela é fundamental para um líder. Aonde é que eu posso... Qual é o caminho que eu posso tomar para ajudar essa pessoa? A partir do momento que, nos meus casos, aconteceu isso, que eu não podia mais ajudar ninguém, então não faz mais sentido eu estar aqui. Se eu não tenho propósito no meu trabalho, que é liderar as pessoas, não faz mais sentido. Então eu vou deixar ela se afogar sozinha. Desculpa, eu não posso fazer nada. Então já não faz sentido, né? Os valores da empresa eles foram totalmente corrompidos, né? Guzmão, e por exemplo, um gestor, um empreendedor, porque muitas vezes ele está ali envolvido no seu trabalho e ele não entende que o barco está afundando.
Quais seriam os sinais de que uma gestão não está boa, né? Quando buscar ajuda? Olha, quando a gente tem, voltando, né, os indicadores eles vão te mostrando. O mercado, o mercado ele tá, como eu falei no começo, ele tá apontando para cá e você tá indo para lá. O gestão é como se fosse um retrovisor, né? Você tem o para-brisa e o retrovisor. Eu só fico olhando para o retrovisor, eu só fico olhando para trás. Você tem que mapear o que aconteceu lá atrás, mas eu tenho que olhar para frente. O mercado ele te dá diversas informações que as coisas não estão boas. Pessoas, processos, análise de indicadores, análise de mercado. Agora, uma das coisas que eu acho fundamental, muitos gestores têm a análise SWOT. O que é análise SWOT? Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Força e fraqueza está dentro de casa. Por isso se chama análise de variável interna. E aí, análise de variável externa, que é oportunidades e ameaças, está lá fora. O gestor ele começa a olhar para fora. Ele não olha que o problema está lá dentro. A grama do vizinho é mais verde, mas isso não vai fazer diferença. O problema está dentro da tua empresa e você ainda não olhou. Você tem um problema de relacionamento entre as pessoas, você tem um produto que é obsoleto, você tem um serviço que já não está mais se comunicando com o seu público, você tem uma precificação errada, você não tem valor agregado, você tem uma série de problemas. Isso está no operacional. E aí você não deu voz, você não ouviu as pessoas que estão trabalhando com você e você está ouvindo o mercado, você tem que analisar a concorrência, mas primeiro você tem que olhar dentro da casa, né? Ó, vou dar um exemplo. As empresas, agora vocês vão mandar embora aqui, sair daqui. Prometo que eu vou ser rápido. As empresas, elas têm tem dois escritores que eu gosto muito, que é José Salib Neto e Sandro Magaldi. E o primeiro livro que eu li deles, em 2017, chama Gestão do Amanhã. E aí eles escrevem diversos livros, né? E o penúltimo deles chama Os Motores de Crescimento das Empresas. E aí, dentro das empresas, a gente tem motor de crescimento 1 e motor de crescimento 2. O que é isso? Motor de crescimento 1, operação básica da empresa. Precificação, condição comerciais, funcionamento, quem são as pessoas, quais são os processos, quais são as engrenagens que fazem ela funcionar. E aquilo está funcionando, beleza. Esse é o motor de crescimento 1. Motor de crescimento 2, tecnologia, projetos de inovação, inteligência artificial, uma série de coisas que vêm aí das novidades que estão nos apresentando. Ok. Qual é o erro de gestor? Isso aqui tá uma bagunça. Mas eu estou olhando a inovação, eu estou olhando, olha, que Clícia, doutora, tem uma tecnologia que vai chegar que é maravilhosa, um app que fala com inteligência artificial, que vai te atender na NR1, sei lá o quê. Ok. E ele está analisando e está se esquecendo isso aqui. Isso aqui tá. A engrenagem está já quebrando, um pino está saltando, mas ele está preocupado com isso aqui. Só que essa engrenagem, ela para estar funcionando, uma das premissas é comunicação. Sim. Se ele não se comunica aqui, se esse negócio já está tudo degringolado, está quase quebrado, e ele está trazendo uma nova tecnologia, e ele não se comunica bem, o que vai acontecer? Essa nova tecnologia vai cair aqui, vai continuar naquele balaio de gato, ele só gastou dinheiro com essa nova tecnologia e não adiantou nada. Então não adianta nada pensar em tecnologia se isso aqui está bagunçado. O motor de crescimento 2 só funciona quando o motor de crescimento 1 está andando. Não adianta eu pensar em novas tecnologias, em novos projetos de inovação. Ou seja, se eu transportar isso para a realidade de consultório, eu estou falando de um profissional da saúde, como a engrenagem 1, que contrata uma equipe de marketing e esquece de capacitação. E só fica no marketing tentando vender produto, mas não se capacita. Vamos lá. Perfeito isso. Doutora Luciana, doutora Clícia. Se eu pegar o histórico de vocês, o currículo de vocês, tem uma bagagem absurda que não cabe na parede, os diplomas e tal, ok? E você está apostando muito em marketing, está apostando em novas tecnologias, para que as pessoas te busquem, né? Para que as pessoas achem vocês, para que você resolva o problema, tudo que a gente vem falando, propósito, ok. Aí você tem uma linha de frente, que são duas recepcionistas. Meu Deus. Então, pé da vida, e aí o que vai acontecer? Acabou ali. Geralmente telefone. Por mais que existam, você tem lá
Você tem algumas ferramentas para a área médica, doutoralha, enfim. Mas você tem um humano lá. Sim. Se você não está capacitando essa pessoa, ninguém vai chegar em você. Isso é motor 1. Mas eu estou pensando no motor 2, o doutoralha, eu estou pensando em uma série de coisas. Mas aquela pessoa ali, escuta, vem aí. Ela tá de saco cheio, ela tá lá o tempo inteiro no celular. É a porta de entrada, né? Exatamente. E é uma coisa básica. Atendimento. Quantos anos a gente fala disso? Que a recepção é a porta de entrada. Ó, aconteceu um problema. Deloitte, ela foi contratada por uma empresa japonesa. Uma fortuna. Deloitte é empresa de consultoria e enfim... multimilionária, multinacional, enfim, e ela entregou um relatório para essa empresa japonesa de inteligência artificial. A empresa leu todo o relatório, detectou, entrou com um processo, eles devolveram praticamente $400 mil. Nossa. Por quê? O que acontece? Em toda essa linha, há o fator humano. Se eu pegar o ChatGPT aqui, e vocês me perguntaram uma série de coisas em roteiro, o ChatGPT vai me responder tudo aquilo. Mas vai me responder da forma mecânica. Ali, cadê o lado humano do negócio? Ainda o humano funciona muito. Eu fui numa reunião hoje lá na Berrini, eu poderia ter feito via online e tal. Eu não ia conhecer a estrutura, eu não conhecer o estúdio dos caras, eu não ia conhecer o time que eu ia trabalhar. Mas online tá lá, ainda há essa ligação. A experiência, a vivência. Exatamente, né? há tudo isso, né? Há tudo isso. Então, eu vou dar um último exemplo aqui. Esse vídeo, ele tá no YouTube, né? Do Mário Sérgio Cortella. Ele tem um problema, isso a gente está falando de 1992, 1993, onde não existia Reclame Aqui, não existia Procon, não existia nada, em que os problemas aconteciam para o cliente e ninguém tinha onde recorrer. Uma empresa que faz de papel higiênico a pasta de dente, absorvente, uma série de coisas, estava com um problema. Eles estavam vendendo produtos, pasta de dente, na gôndola do mercado, onde tem aquelas 3 caixinhas, sempre uma vinha vazia. E as pessoas compravam e colocavam no carrinho e o negócio vinha vazio. Chegava lá, porra, que absurdo. Aí reclamava com o mercado, tal, enfim, tal. Bom, os mercados passam a reclamar com essa empresa. Ok. A empresa fala, e agora? Nós vamos ter que resolver. Chamaram 2 mega engenheiros. Os 2 mega engenheiros falam, bom, é o seguinte, a gente vai resolver o problema de vocês. A estação de trabalho era o seguinte, o tubo de pasta de dente, ele vinha por um braço, né, um braço elétrico, enfim, colocava o tubo aqui, aí desse lado vinha a caixinha e encontrava com o tubo e aqui passava e ok. Ele falou, bom, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar uma balança ultra sensível aqui nessa parte da estação. E se essa balança ela acusar que o peso deu menor, logo não veio com o tubo, vai vir um braço hidráulico, empurrar, vai tirar, tal, vai... Ok. Gastaram ali em torno de R$8 milhões, mas o custo de consultoria com os engenheiros, ok, legal. Primeiro mês, adesão perfeita, todos os mercados satisfeitos. Segundo mês, tudo jóia, os engenheiros voltam lá na fábrica. E aí, como é que tá? Vamos ver os relatórios? Ligou, abriu os relatórios, tal. Primeiro mês, tudo perfeito. Segundo mês, máquina desligada. Falei, a máquina tá desligada. Como é que o negócio tá funcionando? Não sei. Chama o gerente. Como é que tá funcionando? A máquina está desligada e está tudo dando certo. Não sei, chama o supervisor. Também não sei. Chama o João. Olha só. O João lá do chão de fábrica. João, o que está acontecendo? Ele falou, nós demos nosso jeito. Falou, o que vocês fizeram? Ele falou, demorava muito. Toda hora que parava vinha um braço hidráulico e demorava. O que vocês fizeram? A gente comprou um banco, um ventilador de R$80 e quando a caixinha estava vazia, ia embora. Olha só. Perfeito. A solução estava lá embaixo, no estoque de conhecimento das pessoas que estavam lá. Por que não ouviram o João? Mas ouviram o engenheiro. R$8 milhões foi... Entende? O cara pensou no motor de crescimento 2. Estava pensando numa solução para a empresa, mas estava pensando em tecnologia, que os homens ajudam. Ouça o time primeiro. O time, às vezes, tem muita coisa. Você não vai chamar todo mundo, é muita gente. Mas chame um representante, chame uma pessoa que seja a mais... que apresente maior característica de liderança, de figura que represente ali um grupo, né? É isso.
Gente, eu não paro de Gente, falar, hein? foi maravilhoso. conhecimento. Olha, eu ficaria mais uma hora. Não aguenta mais eu falar, hein, gente? Olha aí, hein? Oi, produção. Não, foi maravilhosa. A gente ficaria mais tempo aqui Legal, conversando. espero ter respondido todas as perguntas aqui. Eu falei. Que legal, gente. Guzmão, você deu uma baita de uma aula pra gente. A gente ficou que- com vontade de ouvir mais, né? Já tá convidado pra parte Poxa, 2. que prazer Né, enorme. Cri? E aí a gente quer saber aonde que as pessoas te encontram. Olha, eu hoje tô apostando bastante, graças a Deus tá dando certo, né? Daniel Guzmão Consultoria, posso falar? Claro, aqui? é pra isso. Esse é teu espaço. danielguzmãoconsultoria.com.br. E aí eu tenho as redes sociais, né? No LinkedIn é Daniel Guzmão, no Instagram Daniel Guzmão Consultoria também, no Facebook eu tenho uma fanpage que é Daniel Guzmão Treinamentos, né? Que aí é uma linha mais de treinamentos e palestras, né? E eu confesso que nesse meio tempo entre quando eu trabalhava para a rede, para a academia, eu já tinha os meus projetos dando aula, enfim, dando aula, você acaba sendo visto por alguns empresários que estão ali, acabavam me contratando também. E muito interessante que, assim, dentro do mercado de consultoria há uma dificuldade. As pessoas, elas ainda têm um certo medo de apresentar as finanças para você, para o consultor. Fala, então, ó, peraí, eu vou te contratar porque eu tô com um problema aqui de finanças, mas você tem medo ainda. Então, é um trabalhinho mas você entra com um trabalho muito bacana e de uma forma rápida que se resolva com treinamentos. Treinamentos de liderança, de comunicação, de inteligência emocional e principalmente de produtividade, né? São essas 4 linhas que eu falo, palestras e treinamentos. Todas as linhas, né? E a gente fala, principalmente produtividade, né? E produtividade, as pessoas falam, pô, eu sou um produto, agora eu vou chicotar. Não, peraí, o quanto você é produtivo para mim, o que nós vamos poder extrair ao máximo de você para que você possa cada vez mais crescer. Porque todo mundo cresce numa empresa. Se a empresa cresce, todo mundo vai crescer. Se ele cresce, a empresa cresce e assim vai, né? Perfeito. E a gente preparou um presente para você. Gente, que é isso? Sei que você não vai aproveitar, mas a sua esposa vai. Mas, olha, eu vou falar uma coisa. Muito obrigado. Eu adoro chocolate e eu vou falar uma coisa. Você vai furar seu tratamento. Eu vou furar, sabe por quê? Não, o café, eu ouvi da Bianca que é Voluto. Eu vou lá buscar na Nespresso. É isso. E eu de manhã, agora não tô mais tomando café, eu tô fazendo chá. Eu comprei uma série de chás. Chá de eu canela adoro. E maçã, chá de erva cidreira. Muito bom. Eu adoro canecas. Nossa, caneca. Eu adoro caneca. Muito obrigado, meninas. Foi um prazer enorme estar aqui. Obrigado, Prazer produção. enorme. Me ouviram aqui. Eu tô falando Meu Deus do céu, eu tô falando aqui há quase 2 horas. Maravilhoso. Obrigado, meninas. Muito Só obrigado. tem a agradecer, Prazer. Guzmão. Você acrescentou muito e é uma visão que nós falamos ali em off, né? A visão que você traz, nós profissionais liberais não temos ela, né? Então eu falo que é o divisor de águas, né? Cara, hoje ganhei um mentor. Exatamente. Conte comigo, o que vocês precisarem, é só me ligar. O telefone tá ligado, vai ser um prazer atendê-las e vir aqui falar mais um pouquinho de besteira. Imagina. Mas muito obrigado, foi um prazer enorme. Como eu falei no início, a gente poder falar do que é gestão, e gestão descomplicada, né? Não estou falando de debêntures, eu não estou falando prática, da né? prática, eu não estou falando de letras do agronegócio, eu não estou pegando uma HP 12C para fazer cálculos. Se eu for fazer um cálculo de juros, enfim, a pessoa vai quebrar a cabeça e não é a dela. Não, mas isso aí é para um cara matemático ali, uma pessoa que entende cálculos. Não, eu vou te ajudar a fazer a gestão descomplicada. Entregar uma calculadora pro médico, a gente chora, né? Sabe nem o que sai daquilo. Mas o que eu falo é o seguinte, não é a praia dele, mas é importante ele conhecer e não executar. Né? Porque você tem um consultório, você tem a clínica, enfim. Chega qualquer um hoje que vai montar qualquer conteúdo hoje de marketing, você conhece o que é marketing. Você hoje sabe, peraí, as pessoas estão me buscando através de desejo ou necessidade. Você conhece o que é finanças? Peraí, tem a taxa Selic aqui. Será que eu vou pegar dinheiro no banco? Não precisa pegar dinheiro no banco agora. Se você tem o dinheiro, eu vou fazer um desenho agora para eu me emprestar e eu mesmo devolver aplicada a taxa Selic. Eu mesmo pago os juros para mim. Então você já conhece, vai chegar algum consultor e não, doutora Clícia, olha, é importante você captar recurso no banco. Não, peraí, eu sei que não é importante essa época, porque eu li o caderno de economia. É isso. Meninas, Guzmão, obrigada. Até a próxima. Isso, eu que agradeço. Obrigado, gente. Muito obrigado.
Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram. Já compartilha esse conteúdo e se você quer aprender aí a aprofundar nesse tema de gestão, está mais que indicado aqui o Guzmão, que com certeza vai aí te orientar e abrir muitos horizontes. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.